Seja bem-vindo ao programa Luz para os Meus Passos. É uma alegria estar aqui com você pela TV Canção Nova. Deus abençoe, seja bem-vindo. É muito bom, domingo à noite, estar aí com a sua família, na sua casa, com um programa tão maravilhoso. Deus abençoe você que nos acompanha pelo canal do YouTube, Frei Gilson Barra Som do Monte, ou pelo canal do YouTube de Dom José Francisco Falcão. Em qualquer outro dia da semana, em horário à sua escolha, muitos acompanham também pelo canal do YouTube. Bem-vindo, aqui é um estudo da Sagrada Escritura, uma meditação sobre o Antigo Testamento e estamos meditando sobre pecado original. Vamos dar sequência porque os programas têm sido maravilhosos. Antes de tudo, quero acolher Dom José Falcão, que vai mais uma vez nos ensinar, nos ajudar a compreender tantas coisas. Sua bênção, que alegria ter o senhor aqui conosco. Deus abençoe sua vida, Frei Gilson. É uma alegria estar aqui de novo. Muito bom, Dom José. Dom José, no programa passado, o senhor deu uma definição do que é pecado original. A primeira definição o senhor nos deu. E agora, o senhor já deixou até algo no último bloco, no último programa, falando que o senhor ia nos conceder, na própria Sagrada Escritura, textos do Novo Testamento que tratam explicitamente do tema do pecado original. Então, queria ver se o senhor, poderemos começar assim o programa, o senhor nos trazendo textos da Sagrada Escritura que provam essa realidade de pecado original. São vários, e os mais importantes são aqueles citados pela Igreja no Catecismo da Igreja Católica, dos parágrafos 396 até 412. É uma parte muito bonita do Catecismo, o pecado original. Nas notas de rodapé, ou no próprio texto, os versículos citados são os clássicos, não é? Não dá para citar todos, eu escolhi os três mais importantes. O primeiro, o clássico, digamos assim, dos mais importantes é o mais importante, que é Romanos capítulo 5, de 12 a 21. Depois um texto do capítulo 15 da 1 aos Coríntios. E, finalmente, Romanos 3, 23, que eu acho que já abordamos no encontro passado. Todos pecaram e estão privados da glória de Deus. Em todo caso, vale a pena a gente recordar o seguinte, que o dogma do pecado original orbita em cima desta realidade. É uma condição inerente à natureza humana no momento em que ela vem à existência. É algo ligado à natureza. Sim. O pecado original toca a liberdade apenas para Adão e Eva. Para os seus filhos e todas as descendências, todas as gerações, até o último homem, o pecado original é, de novo, Frei Gilson, final do parágrafo 404 do Catecismo da Igreja Católica, a última frase, nós vamos tratar do parágrafo todo, mas recordemos, para que as pessoas não pensem, o ser humano que acabou de ser gerado, ele tem alguma culpa pessoal? Não. O que é culpa pessoal? Feita pela própria pessoa, com inteligência e com vontade. O pecado original nosso não é isso. É uma condição decaída da natureza humana no momento em que ela vem à existência. A frase, por favor. Por isso, o pecado original é denominado pecado de maneira analógica. É um pecado contraído e não cometido, um estado e não um ato. Pronto. É um estado sem a graça de Deus, privado da glória de Deus, Romanos 3, 23, em virtude de a natureza humana estar unida ao seu pai, Adão e Eva. Vamos ver mais para frente que Santo Tomás de Aquino vai usar uma imagem muito interessante. A imagem que ele vai utilizar, veja aí no começo do parágrafo 404. Em Adão, nós somos um só corpo. O que a cabeça faz, todo o corpo padece. Nossa. Todo o corpo padece, não é?
a cabeça decide uma bobagem, uma loucura. A cabeça decide fazer uma maluquice, se embriagar, sei lá, se embriagar. A decisão partiu de onde? Partiu da mão que pegou o copo? Não. Partiu da boca que foi aberta para colocar a cachaça, a pinga, sei lá, o líquido que acabou deixando você lá embriagado? Não. A decisão foi... Olha a imagem que Santo Tomás de Aquino vai utilizar. Por isso que os santos ajudam a gente a entender essa realidade. A família humana é um corpo. Adão é a cabeça. Nós somos os membros. A decisão errada dele atinge todo o corpo. Leia, por favor, o começo do parágrafo 404. De que maneira o pecado de Adão tornou-se o pecado de todos os seus descendentes? Foi a pergunta que eu fiz no programa passado, né? Sim. O gênero humano inteiro é em Adão. Como? Como um só corpo de um só homem. Continue. Em virtude desta unidade do gênero humano, todos os homens estão implicados no pecado de Adão, como todos estão implicados na justiça de Cristo. Implicado. Nossa. Pronto. Agora, Dom José quer me explicar mais isso? Eu não posso ir além do que a igreja explica. E a própria igreja diz, atenção, a própria igreja diz que essa transmissão é um mistério. Por favor, continue. A transmissão do pecado original é, contudo, um mistério que não somos capazes de compreender plenamente. Pois bem, aí segue, depois a gente vai retomar esse parágrafo mais para frente. É um mistério, é um mistério. E no programa passado, o senhor citava de pais santos, porque eu fiz uma pergunta ao senhor e o senhor citou os pais de Santa Teresinha, que mesmo em estado de graça, os seus filhos nascem em pecado original, porque é algo que afetou a natureza. A natureza, e não a santidade do pai ou a santidade da mãe. E o que me veio é que, olha como é forte, né? O ser humano não é capaz de dar a graça. A graça só vem através de Cristo, do batismo, né? Ou seja, os pais não são capazes disso. Disse bem, disse bem. Santo Agostinho é, em latim, chamado Doctor Gratiae, o doutor da graça. E das obras dos padres da igreja, as mais importantes que matizam muito bem isso, a necessidade do batismo, a realidade do pecado, a realidade da justificação, etc. As obras de Santo Agostinho são fundamentais. Eu sou apaixonado por esse homem, que, aliás, é muito citado na doutrina da graça, do pecado original. Temos várias citações, muitas citações no catecismo de Santo Agostinho. Ele teve que combater um herege chamado Pelágio, que deu origem a uma heresia que tem o nome dele, pelagianismo. O que defendia o pelagianismo? Não, o homem é bom. A graça é importante porque ela ajuda, etc., mas ela não é necessária. Porque o homem, depois da desobediência de Adão, ele não foi tão atingido, ele não foi tão maculado, ele nasce bom. E ele pode se tornar melhor com seu próprio esforço, etc., etc. Bem coach mesmo. Meu amigo, foi mexer logo com quem? Com Santo Agostinho. Nossa. Aí a doutrina do pecado original, a doutrina da graça, a doutrina da justificação, na tradição da igreja, precisa passar por Santo Agostinho. Aí ele mostra, não, senhor, a natureza humana ficou decaída, a natureza humana ficou debilitada. Claro que a posição protestante diz que a natureza humana ficou uma massa damnata, em latim, uma massa de condenação, isto é, o homem ficou completamente corrompido. Nós, católicos, vamos ver no catecismo isso, mais para frente, nós, católicos, professamos, não, a natureza humana não ficou corrompida completamente, ela ficou danificada, ela ficou ferida, ficou sem a graça de Deus, mas ela não ficou satanizada, não. Mas certo. É uma discussão posterior, e isso aí já é século XVI com Lutero, né? Lutero, que era agostiniano, era um monge agostiniano, monge da Igreja Católica Apostólica Romana, da Ordem de Santo Agostinho. Depois é que ele se afastou da igreja. Bem, mas vamos então, sim, mais alguma ponderação antes de irmos para os textos? Não, creio que podemos ir aos textos da Sagrada Escritura que provam isso, né? O pecado original. O texto, que é o mais longo, que é o primeiro e é o mais importante, Romanos, capítulo 5, de 12 a 21. Romanos 5, de 12 a 21. Por isso, como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todo o gênero humano, porque todos pecaram. De fato, até a lei, o mal estava no mundo. Mas o mal não é imputado quando não há lei.
No entanto, desde Adão até Moisés reinou a morte, mesmo sobre aqueles que não pecaram, a imitação da transgressão de Adão, o qual é a figura do que havia de vir. Mas com o dom gratuito não se dá o mesmo que com a falta. Pois se a falta de um só causou a morte de todos os outros, com muito mais razão o dom de Deus e o benefício da graça obtida por um só homem, Jesus Cristo, foram concedidos copiosamente a todos. Nem aconteceu com o dom o mesmo que com as consequências do pecado de um só. A falta de um só teve por consequência um veredicto de condenação. Muito duro, muito duro. Nossa, forte, né? Ao passo que, depois de muitas ofensas, o dom da graça atrai um juízo de justificação. Se pelo pecado de um só homem reinou a morte por esse único homem, muito mais aqueles que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão na vida por um só, que é Jesus Cristo. Portanto, como pelo pecado de um só a condenação se estendeu a todos os homens, assim, por um único ato de justiça recebem todos os homens a justificação que dá a vida. Assim como pela desobediência de um só homem foram todos constituídos pecadores, assim pela obediência de um só todos se tornarão justos. Sobreveio a lei para que abundasse o pecado, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Assim como o pecado reinou para a morte, assim também a graça reinaria pela justiça para a vida eterna, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Filhos cristãos, essa é essencialmente a doutrina bíblica do pecado original. São realidades fortes, eu diria fortíssimas e misteriosas. Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 404, é um mistério. Um mistério que não dá para explicar. Citei aqui Oniceia, certamente na edição vai colocar essas frases que eu coloquei em negrito. Todos pecaram. No caso dos descendentes de Adão, não pecaram como ele. Aqui é o estado, é a condição. A natureza humana já nasce privada da graça de Deus. A falta de um só causou a morte de todos. Não é justo! Sim, mas vá perguntar a Adão por que ele fez aquilo. Vá perguntar a Eva por que ela fez aquilo. Claro que não é justo. Quem disse que o pecado é justo? Quem disse que as consequências do pecado são consequências justas? Estamos diante de um mistério, pelo amor de Deus. Não me peça para explicar o mistério, porque eu sou de natureza humana, como você. A falta de um só teve por consequência um veredicto de condenação. Toda a humanidade, todos os descendentes de Adão, o veredicto de condenação, sem a graça de Deus, privados da glória de Deus. Isso é bíblico. Depois, pelo pecado de um só homem, reinou a morte por esse único homem. Porque tenho que morrer? Porque Adão e Eva, nossos pais, pecaram. Estamos unidos a eles como se fosse um corpo. Pelo pecado de um só, a condenação se estendeu a todos os homens. Não é justo? Claro que não, o pecado não é justo. Deus está se vingando então? Não, Senhor. Deus advertiu o homem para que não pecasse. Ele pecou, e eis as consequências também nos seus filhos. Eu compreendo profundamente sua rebelião, eu compreendo profundamente, mas você está entrando no mistério. Esse mistério é bíblico, esse mistério aconteceu, esse mistério está relatado, esse mistério está explicitado. Eis a teologia do apóstolo Paulo, não podemos correr dela. É uma realidade, sem dúvida alguma, que mexe com a nossa razão. Entramos no mistério, a própria igreja diz, nós não compreendemos esse mistério. A igreja não compreende esse mistério. Parágrafo 404. Em Adão somos um só corpo, como Sim, Agostinho falou. Perfeitamente. Pela desobediência de um só homem, foram todos constituídos pecadores. É duro, é doloroso, claro que é. Mas atenção, qual é a resposta de Deus? Olhe para o ventre de Maria, olhe para a cruz,
Olhe para Deus Todo-Poderoso respondendo a esse mistério. Mais importante do que você ficar querendo compreender o mistério da iniquidade, olhe o mistério da piedade na cruz. Que é maior. Leia de novo, devagar aqui, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sendo citado. Onde o pecado abundou, superabundou a graça de Deus. Então a coisa não pode parar apenas no pecado original. Olhe para o Calvário. Seja pessoa de fé. A realidade do pecado não escandaliza? Claro que escandaliza. É chocante? Claro que é chocante. É misteriosa? É insondável? É abismal? Claro que é. Mas São Paulo aqui fala de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O pecado reinou para a morte. Assim também a graça reinaria pela justiça para a vida eterna por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Filhos, não exijam de mim uma coisa que eu não posso, que eu não tenho condições de fazer, que é explicar mistério. Eu só posso ir até onde a Bíblia vai e até onde o catecismo vai. E, por favor, desconte esse meu jeito alagoano de falar as coisas às vezes exaltado. Dom José, mas o senhor falava muito que esse texto é o principal. É o principal. Mas, assim, a gente estava tratando do pecado original e estava vindo muitos questionamentos, já estava vindo muita gente, com certeza, todos nós, a culpa é de Adão, todo mundo se deu mal por causa disso. Só que ler esse texto é maravilhoso. Sim. Porque aí Paulo pega Cristo, Adão, o Cristo novo Adão. O primeiro Adão e o segundo Adão. Sim. E dá uma esperança muito grande e só ler o texto com calma a gente percebe então que Deus permite tudo isso porque viria algo muito maior. Sim, senão perfeitamente. Deus não, acho que é Agostinho, né? Deus não permitiria o mal se ele não pudesse tirar algo Ter maior dele disso. um bem maior. Sim, essa frase é de Santo Agostinho, sim. Que vamos tratar mais para frente quando abordarmos o tema da providência divina, citado literalmente. Sim. Não, esse texto foi muito importante o senhor trazer. O senhor disse que teria mais, 1 Coríntios, por exemplo? Ah, sim, são textos menores, também do apóstolo São Paulo, Romanos, Coríntios, Romano e Coríntios. São Paulo é espetacular, com devido respeito aos outros apóstolos e aos discípulos, aos autores do Novo Testamento, porque foi ele quem sistematizou nas suas cartas a doutrina da graça, a doutrina da especificidade, eu diria da unicidade, eu diria da identidade do Novo Testamento com relação ao Antigo Testamento. Claro, temos que reconhecer também a carta aos Hebreus, a relação que é feita entre o antigo culto e o novo culto, o sacerdócio levítico, o sacerdócio de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo a ordem do rei Melquisedeque, belíssima a exposição da carta aos Hebreus. Mas o grande corpo doutrinal, justificação, doutrina da graça, pecado original, o mistério da redenção em Cristo Jesus, as cartas do apóstolo Paulo. Vamos agora, 1 Coríntios, capítulo 15, versículos de 21 a 22. Com efeito, se por um homem veio a morte, por um homem vem a ressurreição dos mortos. Assim como em Adão todos morrem, assim em Cristo todos reviverão. Em Adão todos morrem. É a mesma temática do que ele descreveu em Romanos 5. Em Adão todos morrem. Por que eu morro? Por causa do meu pai Adão. Porque eu nasço sem a graça original, porque eu nasço privado da graça, por causa do nosso pai Adão. Estamos todos unidos, etc. Sim? E para concluir, o texto clássico aqui já citado muitas vezes por mim e por vossa reverendíssima, Romanos, capítulo 3, versículo 23. Com efeito, todos pecaram e todos estão privados da glória de Deus. Perfeito. Essa frase não se aplica apenas aos pecados pessoais, mas o pecado original, que não foi cometido, ele foi herdado. De novo, parágrafo 404. É importante repeti-lo ad nauseam, como dizemos assim, para que as pessoas não interpretem o pecado original no sentido estrito, isto é, eu cometi com minha inteligência e com minha vontade. Não. De novo, por isso... Por isso o pecado original é denominado pecado de maneira analógica, é um pecado contraído e não cometido, um estado e não um ato. Aqui os nossos irmãos protestantes dizem que é por isso que eles não concordam que Maria é concebida sem pecado. Com este texto. Mas dizendo porque diz que todos pecaram. Sim. E aí aqui também está Maria Santíssima. Ah, bom. Bom, eu respondo assim, com o meu jeito alagoano. Bom, todos pecaram é a regra.
A regra criada por Deus. Quem faz a regra, abre também a exceção. Deus é todo-poderoso para criar a regra e Deus é todo-poderoso para criar a exceção. Se você diz que Maria Santíssima foi concebida com pecado, Jesus morou num templo manchado pelo pecado e para ele se aplicaria em pecado minha mãe me concebeu. E aí, vai encarar? Você é capaz de sustentar que a mãe de Deus, manchada pelo pecado, Deus Santo, habitou num templo manchado pelo pecado? Quem mora numa casa manchada fica manchado. Outra. Maria Santíssima gerou Jesus sem a participação de nenhum homem. Como se fará isso se eu não conheço homem algum? A genética de Jesus Cristo é toda da genética de Maria. Não existe nada na cadeia de DNA do homem Jesus encarnado, nem de José, nem de nenhum homem. Isso quer dizer que o sangue do Redentor é um sangue puro, sem mancha. Você que sustenta que o sangue de Jesus tem poder e foi lavado pelo sangue de Jesus, se você sustenta que Maria Santíssima foi concebida em pecado, o sangue dela estava manchado pelo pecado, e esse pecado foi transmitido pelo cordão umbilical para o sangue de Jesus. Não sustente essa blasfêmia. Pense 2 vezes antes de sustentar que Maria Santíssima teve pecado. Pense 2 vezes. Manchou Nossa Senhora, manchou o filho dela. Mas eu amo vocês, por favor. Muito bom, Dom José. Dom José, eu tenho uma pergunta para o senhor. Efésios, se o senhor puder abrir o texto, Efésios capítulo 2, versículo 13. A minha pergunta é, eu vou lhe dizer 3 textos. Gostaria de perguntar se esses textos também enxergamos neles alguma coisa de pecado original. Efésios 2, 3. Também nós todos éramos deste número, quando outrora vivíamos nos desejos carnais, fazendo a vontade da carne e da concupiscência. Éramos como os outros, por natureza, verdadeiros objetos da ira. Aqui tem algum traço de pecado original nesse texto? Veja, eu creio que num primeiro momento, não. Quando andávamos outrora nos desejos de nossa carne. Aqui São Paulo está insinuando uma pessoa adulta. Sim. Ou uma pessoa que tem a capacidade de entender e de decidir. Pecado original é na hora da concepção, não tem nada de inteligência e de vontade. Eu me inclinaria por responder, esse texto não trata diretamente do pecado original. E quando fala que éramos por natureza objetos da ira, sim, aqui já é mais. Sim, o filho, na parábola do filho pródigo, enquanto está na pocilga, a sua natureza está manchada. Natureza, sim, natureza manchada. Mas lembre-se que é uma natureza a qual você, com a sua decisão, acrescentou o pecado. Veja, pessoal, isto é, natureza, nós éramos por natureza filhos da ira. Veja, andávamos outrora nos desejos de nossa carne, ou seja, a natureza sua é manchada pelo pecado, foram acrescidos mais pecados. Entendi. Entendeu? Ou seja, aqui tem pecado pessoal envolvido. Sim, os desejos de nossa carne. Colossenses capítulo 2, versículo 13. Colossenses capítulo 2, versículo 13. Leia. Mortos pelos vossos pecados e pela incircuncisão da vossa carne, chamou-vos novamente à vida em companhia com ele. É ele que nos perdoou todos os pecados. De novo, mesma coisa. Aqui não está tratando diretamente de pecado original, porque aqui está supondo, veja, perdoou todas as nossas faltas. E que faltas são essas? Que faltas são essas? As faltas no contexto do próprio capítulo 2, que fala de erros, de doutrinas, de maluquices, de filosofia segundo o mundo. O contexto ajuda você a entender o texto. Muito bom. Eu me inclinaria em responder, o texto não trata diretamente do pecado original, mas de faltas pessoais, de pessoas adultas.
Muito bom essa questão para a gente também fazer essa diferença. O senhor trouxe textos que tratam explicitamente do pecado original. E estes têm envolvido as faltas pessoais. Sim. O último texto está quase acabando, mas a gente, se não der tempo, vamos para o próximo. Romanos capítulo 7, versículo de 18 a 19. Romanos capítulo 7, 18 a 19. Quando Paulo diz, eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habito bem. Aí, por exemplo, me pergunta se quando ele diz isso, na minha carne, não habito bem, ele está se tratando do pecado original. Essa é a pergunta. Não. Mas, porque o querer o bem está em mim, mas não sou capaz de efetuá-lo, não faço o bem que quereria, mas o mal que não quero. Perfeito. A explicação está no próprio texto. O querer o bem está ao meu alcance, não, porém, o praticá-lo. Uma coisa é o desejo, outra coisa é a prática. Ele reconhece que ele deseja fazer o bem, ele quer fazer o bem, ele sabe que o bem é o bem e sabe que o mal é o mal. Querer é uma coisa, praticar é outra. Ele percebe esse drama, e é um drama que diz respeito a uma pessoa adulta. Querer um ser humano que acabou de ser gerado no ventre da mãe, não se pode aplicar isso para ele. Agora, querendo ou não, isso aqui é uma consequência do pecado original, Sem dúvida que é a alguma. concupiscência. A concupiscência, ou seja, você perdeu a integridade, que é um dom preternatural, e aí entrou esse drama interior. Sim, Conheço sim. o bem que quero e faço o mal que não quero. Muito bom. Uma alegria ter você aqui conosco. Você está nessa mesa, tá? Você está nessa mesa conosco, sentado aqui, conversando com a gente, e é muito bom chegar até a sua casa. É só o primeiro bloco, nós vamos para um breve intervalo e nós já retornamos, tá bom? Não saia daí. Estamos de volta ao programa Luz para os Meus Passos. É muito bom ter você aqui conosco. Gente, o programa tá bom demais. Pecado original. Acabamos de ver no bloco anterior sobre textos da Sagrada Escritura que falam diretamente sobre o pecado original. E também alguns textos que tratam mais das consequências do pecado original, mas não tão explicitamente do pecado original, fala mais das faltas pessoais, e foi importante a gente para entender e fazer uma distinção entre estes textos. Vamos avançando? Porque a minha pergunta para Dom José agora, ela é boa. Diante de toda essa realidade, o ser humano caiu, Adão e Eva pecaram, mas a pergunta que está na cabeça sua e de muita gente, Dom José Falcão, mas de onde vem esse mal? Não vem de Deus. Não vem de Deus. Deus é bom. Do Deus bom não pode vir o mal. Isso está provado, pela metafísica, pela cristã, pela teologia cristã, judaica também. O mal é uma realidade que se introduz na criação a partir das criaturas. Vossa Reverendíssima me pontuou bem, será preciso, antes de entrarmos no mistério da queda do homem, tratar da queda dos anjos. O mal angélico e o mal provocado pelo homem. No relato da criação, Gênesis capítulo 1, e Deus viu que era bom, e Deus viu que era bom, e Deus viu que era muito bom. Portanto, temos uma prova bíblica de que tudo que veio de Deus, tudo que foi criado por Deus é bom. O mal não veio de Deus. Então, temos duas realidades que temos que abordar. Os anjos, com o mal moral dos anjos decaídos. E os homens, Adão e Eva, com o mal moral que eles vão cometer. Acredito que Vossa Reverendíssima, ao falar do mal, não se referiu ao mal físico, às carências físicas. E esse é um tema importante, mas não é tanto para o pecado original. Sim. Eu pediria que Vossa Reverendíssima não enveredasse pelo mal físico, porque aí é outra discussão. Pecado original é
na alma, no interior do homem, na própria natureza privada do pecado, é uma realidade espiritual, privados da glória de Deus. Isso é realidade espiritual. Deixemos o mal físico para uma outra ocasião, que também tem o seu, uma realidade bastante abrangente. O Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 385, aborda essa questão e cita, inclusive, o magnífico Santo Agostinho na obra que descreve a maldade dele, a conversão dele. Talvez um dos livros mais bonitos de toda a sua vasta obra literária, o livro das Confissões. Santo Agostinho se, aspas, angustiou com isso. De onde vem o mal? De onde vem essa realidade? Leiam, portanto, os que não leram ainda, já leu as Confissões. Eu já li há muito tempo atrás, preciso reler. Por favor, faça isso. Muita coisa, a história dele, que era um homem inteligente, muito culto, enveredou pelo pecado, teve um caso extraconjugal com uma mulher, nasceu seu filho, Adeodato, antes da conversão. Parece que o filho, quando tinha 18 anos, ele acaba falecendo, Adeodato. Depois vem as suas inquietações, mexeu com o estoicismo, mexeu com o platonismo, com o aristotelismo, com várias doutrinas filosóficas do maniqueísmo e tal, e nenhuma resposta ele encontrava, ficava cada vez mais angustiado, etc., até que Deus Todo-Poderoso colocou Santo Ambrósio na vida dele, ele se converte, se batiza lá em Milão, volta com Santa Mônica, na Península Itálica, ele acaba morrendo, a mãe morrendo, ele enterra a mãe lá mesmo em Ostia, se não me engano, e parte para Hipona, depois lá ele é ordenado sacerdote, depois se torna bispo e tal, e se torna esse majestoso, grandioso escritor, uma das mentes mais luminosas da história da Igreja. Ele vai ser citado aqui na resposta do catecismo a esse mistério que Vossa Reverendíssima apresentou, essa pergunta fundamental. Por favor, Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 385. Deus é infinitamente bom e todas as suas obras são boas. Pronto, aqui já dirimimos uma coisa. De Deus não pode vir o mal. O mal não veio de Deus, não foi provocado por Deus, não foi querido por Deus, mas permitido por Deus. Avance. Todavia, ninguém escapa à experiência do sofrimento, dos males existentes na natureza que aparecem ligados às limitações próprias das criaturas e, sobretudo, à questão do mal moral. Aqui o catecismo fala dos males físicos, né? A plantinha que nasceu sem os ramos, o animalzinho que nasceu manco, o cavalo que nasceu cego, o rio que secou, as plantas que murcharam, a terra que está árida, etc., e também a questão moral. Então, aqui o catecismo engloba os males físicos e os males morais. Avante. De onde vem o mal? Eu perguntava de onde vem o mal e não encontrava saída, diz Santo Agostinho. Pelo amor de Deus, leiam as Confissões, porque esse itinerário é maravilhosamente percorrido por esse grande santo. Se esse homem não encontrou saída, hein? Sua própria busca sofrida não encontrará saída a não ser em sua conversão ao Deus vivo. Pronto. Só convertendo-se a Jesus é que você vai encontrar a resposta. Avante. Efetivamente, o mistério da iniquidade, segundo a Tessalonicenses 2,7, só se explica à luz do mistério da piedade. Pronto, que maravilha. Mistério, enquanto tal, é insondável, é inexplicável. Mas lembre-se, tem o mistério do mal, da iniquidade, e tem o mistério da piedade. Se você se converter ao mistério da piedade no Calvário, você vai entender o mistério da iniquidade. Avante. A revelação do amor divino em Cristo manifestou ao mesmo tempo a extensão do mal e a superabundância da graça. Gostei. Aqui lógico, tinha que ser o apóstolo Paulo, Romanos 5,20, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Sem dúvida, respeitamos exatamente o direito de qualquer pessoa de fazer, qualquer cristão, de fazer uma reflexão sobre o mistério do mal. As guerras, as patifarias, as desonestidades, etc. Certo. O mal está espalhado no mundo inteiro. Está, ponto e vírgula. Mas seja honesto em dizer que a graça superabundou.
ou seja, onde tem a presença do mal, a graça de Deus está infinitamente maior ali. Mas eu não enxergo. Quer dobrar os seus joelhos? Quer levantar as mãos e adorar a Deus? Você vai encontrar a superabundância da graça. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Continue. Precisamos, pois, abordar a questão da origem do mal, fixando o olhar de nossa fé naquele que somente ele é o vencedor do mal. Perfeito. Esse parágrafo é o que introduz o tema da abundância do pecado e da superabundância da graça, nos parágrafos 386 e 387, e depois o pecado original, etc. E já estamos tratando, já estamos fazendo um itinerário no Catecismo da Igreja Católica. Ô, Dom José, até Sim. agora ficou muito claro que Deus não é o autor do mal. Sim. A pergunta é se o senhor teria alguma definição do que é esse mal? Privatio boni. Isto, é A isso que eu queria privação do saber. bem, e alguns acrescentam, que é a definição de Santo Agostinho. A definição de Santo Agostinho. O mal não se concebe sem o bem. Vou dar um exemplo. Uma pessoa que nasceu sem o dedo. Sei lá, foi um problema congênito. Isso é um mal físico? É. Uhum. É a privação de um bem devido. A privação de um bem indevido não é um mal no sentido estrito. Eu vou dar um exemplo. É devido à natureza humana que o ser humano nasça com a mão, ok? Certo, E essa mão tenha dedos, certo. os 5 dedos. Os 5 dedos são devidos à mão da natureza humana. Se por algum problema, seja físico, seja, enfim, a pessoa nasce sem o dedo, ela nasce privada de um bem devido. Isso é um mal físico. Certo. Agora, uma pergunta, responda. A pedra nasceu sem um ouvido. Ela foi criada, está ali a pedra sem um ouvido. Isso é um mal? Não. Não, porque ela está privada de um bem que não é devido à natureza dela. Não é devido à natureza da pedra ter um ouvido. Então, a definição do mal, a clássica definição do mal, não é a única. Mas, de novo, esse bispo, esse doutor da igreja fantástico, a privatio boni, a privação de um bem. Lógico, subentende-se um bem devido. E, lógico, do ponto de vista moral também. Falsidade. É um mal moral? É. Sim. É a privação de um bem que é a veracidade, que é devido à natureza humana. Ficou clara a definição de Santo Agostinho? Ficou. Ou seja, você não pode definir o mal sem a referência ao bem. Isto é, o mal não se concebe senão como privação de algo. Então, por exemplo, quando não escolher a Deus é o mal. Isso é o mal. É um mal. Então, a minha pergunta é a seguinte, começando agora dos anjos, que a gente já tratou, que começa ali. Eles não escolhem a Deus, eles não querem adorar a Deus, eles não querem servir a Deus, os anjos decaídos. Mas, até então, de onde surgiu essa possibilidade de não querer Deus? Bem, a possibilidade de não querer Deus é inerente à capacidade que o anjo e o homem, presente de Deus, deu de escolher. A escolha, enquanto tal, ela não é um mal. A possibilidade de escolher, ela veio de Deus, e se veio de Deus, ela é boa. Agora, o uso que você vai fazer dessa possibilidade pode tornar o exercício da possibilidade algo bom ou algo mal. Entendi. Mas a possibilidade de escolha, Deus colocou na natureza angélica e na natureza humana. Agora digam, foi uma coisa boa? Resposta, se veio de Deus é boa. Sim. Depois, vossa reverendíssima vai me emparedar, ele não tem piedade de mim, e o papel dele é não ter piedade, fazer perguntas assim, a queima-roupa. Não seria melhor Deus criar o homem sem a possibilidade de pecar? Sei não.
Eu não queria ser criado por Deus Seremos sem a robôs. posse. Pois é. Não pode pecar. Não seria melhor se o homem não pecasse? Pergunto a você, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. Isso foi uma escolha? Foi uma escolha do ladrão. Pai, dá-me a parte da herança que me cabe na parábola do filho pródigo. Isso foi uma escolha? Foi uma escolha. Vou levantar-me, vou ao meu pai e direi, pai, pequei contra o céu e contra ti. Foi uma escolha? Sim. Em qual direção você acha que essa capacidade é boa? A capacidade, enquanto tal, ela não tem culpa. A capacidade Deus deu ao filho e conservou no filho, mesmo quando ele saiu de casa. Ele abusou dessa capacidade ao dizer, dá-me a parte da herança, e usou bem essa capacidade na pocilga. Você imagina, então, que seria melhor Deus criar o homem sem a possibilidade de pecar, portanto, sem a possibilidade de decidir? Desculpe a minha reação engraçada das Alagoas. Deus me livre e guarde. Deus me livre e guarde. Não existe amor sem liberdade, né? Boa, sim. E aí eu me recordo de Fulton Sheen, que disse que para Deus tirar todo o mal do mundo, ele não poderia ter dado a liberdade para o ser humano. Ou seja... Sim, esse é um mistério. Deus criou... Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E Deus tem a prerrogativa de pensar, Deus tem a prerrogativa de decidir. A imagem e semelhança na qual fomos feitos, somos imagem e semelhança de Deus, comporta sempre a possibilidade de pensar, de refletir e de decidir. Pensar coisa boa ou coisa má. Decidir o bem ou decidir o mal. Eis o mistério. Um mistério que, bem utilizado, leva as pessoas para o céu. Quantos santos! Muitos dos quais, ao longo de sua vida, abusaram, usaram mal dessa liberdade, mas num determinado momento de sua vida se converteram. São Francisco de Assis, São Dimas, o ladrão, dentre tantos outros, para não citar, uma legião de homens e mulheres que ao longo da vida passaram por uma vida de trevas e depois se arrependeram. Eis o mistério. Está aqui ao seu alcance. Decida. Agora, o mal, a gente vendo o relato do Gênesis, Gênesis 2:16, deu-lhes este preceito, podes comer do fruto de todas as árvores do jardim, mas não comas do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, porque no dia em que dele comeres, morrerás indubitavelmente. O mal, o senhor falou dessa realidade que o mal só pode ser entendido com o bem. Sim. Sem o bem, o mal não é entendido. Em outras palavras, eu só posso saber que é mal depois da lei que me foi dada. Não. De forma alguma. A lei foi dada somente depois de Moisés, só com Moisés. Não, eu digo essa lei aqui, por exemplo, como é que eles saberiam que... Sim, a não ser que se trate da lei natural. Da lei natural. Romanos capítulo 2. Os pagãos, eles são para si mesmos lei. Sim. São Paulo está aqui falando da lei de Moisés, isto é, aqueles que não conheceram a lei de Moisés, como se aplica a salvação deles, etc. Temática que o vossa reverendíssima já abordou aqui, não é? Sim, no sentido de lei natural, Deus coloca na natureza humana um certo conjunto de realidades que possibilita esse conjunto um discernimento do que é certo e do que é errado, do bem e do mal, ainda que a pessoa tenha vivido numa época bem longínqua, bem remota, bem anterior a Moisés. A minha pergunta é o seguinte, é mal comer essa árvore, do fruto dessa árvore, certo. Porque Deus falou que aquilo era um mal. Sim, porque foi uma ordem dele não comer. Portanto, desobedecer é um mal. Mal é dizer não a Deus, isto é, Deus disse que não fizesse e você foi e fez. Isso é o mal. Então, no fundo, é Deus que determina o que é o bem e o que é o mal. A árvore da ciência do bem e do mal. Sim, exatamente. Tanto é que depois que o homem peca, o Senhor Deus diz, lá pelo capítulo 3, por favor, 3, versículo 21, versículo 22, versículo 22. E o Senhor Deus disse, eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Ou seja, o homem se colocou no lugar de Deus, sem Deus,
contra Deus. Isto é, o diabo conseguiu convencer a mulher, e ela, vendo que o fruto era apetecível, bom ao paladar, etc., comeu. Então, a prerrogativa, versados no bem e no mal, versados, isto é, entendedores, a hora em que a criatura humana diz: eu não preciso dele para me dizer o que é o bem e o que é o mal, porque eu já sou versado no bem e no mal. Portanto, a prerrogativa que é dele, agora é minha. Mas agora é minha sem ele. E pior ainda, contra ele. Meu Deus, minha cabeça está indo longe aqui, que eu estou indo até Santo Agostinho. De onde vem esse mal? Aí o senhor acabou de ler, ele se tornou como um de nós, Deus. Eu sou conhecedor do bem e do mal. Então, esse mal que Deus conhece é tudo que está fora dele. Não. Tudo que está fora dele, contra ele. Porque tudo que está fora dele é o que ele fez. Façamos. Sim. Contra ele. Faça-se a luz, etc, etc. A criação, enquanto tal, ela só se torna contra Deus. O tema do apóstolo Paulo na carta aos Colossenses, por exemplo, ele veio pacificar, ele veio reconciliar todas as coisas em Cristo. O tema de Colossenses capítulo 2. Instaurare omnia in Cristo. Recapitular, restaurar todas as coisas em Cristo. Com o pecado, a criação ficou, digamos assim, não em paz com Deus. É o tema desenvolvido por São Paulo. Agora, em Cristo, a criação está reconciliada com ele. Mas, enquanto criação, tudo aquilo que está fora de Deus é bom. Sim. Portanto, não é mal. É o pecado que introduz essa realidade de inimizade e a pacificação das criaturas com o Pai, ela é feita pelo sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E, em resumo, Dom José, nós só vamos conhecer e entender o mistério do mal, como o Catecismo disse, com a cruz. Sim. Senão... E o mistério da cruz não é esgotável. Quem é que pode compreender o mistério de Deus, não é? O mistério que São Paulo, no final da carta aos Romanos, capítulo 11, vai chamar de abismo. Abismo da ciência do poder de Deus. Vamos a Romanos, capítulo 11. Nem o mistério da cruz a gente vai entender. A gente vai se abismar, a gente se abisma, a gente se ajoelha, louva, glorifica, bendiz a Deus, se joga no mistério de Deus, prega o mistério de Deus em Cristo Jesus, mas enquanto mistério, ele nunca pode ser esgotado. Nem no céu vamos compreendê-lo, mas quanto mais a gente compreender, mais ele vai se revelar mistério, porque Deus sacia a nossa inteligência, Deus se revela, mas o Deus que se revela é o Deus que continua abscôndito. E quanto mais ele se revela, mais abscôndito ele permanece, e quanto mais abscôndito, mais se revela, e isso por toda a eternidade, e isso jamais acabará. Eis a beleza do céu. Participar do mistério de Deus. Romanos, capítulo 11, versículos de 33 a 36. É bonita, linda essa conclusão dos 3 capítulos em que São Paulo, 9, 10 e 11, ele descreve o amor de Deus pelo seu povo, Israel, fala da restauração futura, fala da paixão do apóstolo Paulo pelo seu povo. É a única vez que São Paulo deseja ir para o inferno. Sabia disso? Paulo? Sim. Sabia, não? Que eu lembro do que o senhor já tratou em um dos programas. Sim, São Paulo deseja ir para o inferno, mas por amor, por amor. Sim. Mas vamos ler o texto, depois a gente vai para o desejo de São Paulo de ir para o inferno. Ó abismo de riqueza, de sabedoria e de ciência em Deus! Quão impenetráveis são os seus juízos e inexploráveis os seus caminhos! Quem pode compreender o pensamento do Senhor? Quem jamais foi seu conselheiro? Quem lhe deu primeiro para que lhe seja retribuído? Dele, por ele, para ele são todas as coisas, a ele a glória por toda a eternidade. Amém. Maravilha, né? É o finalzinho, é abismo. A cruz é um abismo. Sim. A ressurreição é um abismo.
O mistério do Natal é um abismo, o mistério da encarnação é um abismo, o mistério do agir de Deus e o mistério do ser de Deus, os seus planos, os seus desígnios impenetráveis. Bonito, né? São Paulo, impenetráveis, sim, insondáveis, etc. Bom, quanto a São Paulo desejar ir para o inferno, Romanos capítulo 9, versículo 3, vai até todo o capítulo 9. Mas aqui nós temos o apaixonado judeu, São Paulo não deixou de ser judeu, ele deseja ir para o inferno, que ele ama tanto o seu povo, que ele chega a desejar ir para o inferno, contanto que o seu povo se salve. Romanos 9, de 1 a 3. Digo a verdade em Jesus Cristo, não minto, a minha consciência me dá testemunho pelo Espírito Santo, sinto grande pesar, incessante amargura no coração, porque eu mesmo desejaria ser reprovado, separado de Cristo, por amor de meus irmãos, que são do mesmo sangue que eu, segundo a carne. Olha, e continua, né? Eu desejaria ser separado de Cristo, ou seja, se eu pudesse, eu amo tanto o meu povo, que e quero tanto que ele se salve, que eu seria capaz de dizer, Senhor, me mande para o inferno, contanto que o meu povo se salve. Isso é uma prova contundente de que São Paulo, mesmo perseguido pelos seus... Perseguições cruéis, viu? Sim. Cruéis, tremendas, implacáveis, mas ele nunca deixou de amar o seu povo. Faltam 3 minutos, fique à vontade. Eu creio que não vai dar para a gente avançar uma próxima temática que eu queria lhe perguntar. Meu Deus do céu, eu creio, Dom José, que a gente pode terminar com isso. Eu posso dizer, o mal é grande, o mal entrou no mundo. Não, o Deus não é o autor do mal. Mas podemos então dizer que Deus vencerá este mal por completo, que ainda está no mundo. A gente vê o mal no mundo. Mesmo Cristo morrendo, ressuscitando, esse mal tem consequências fortes no mundo de hoje, no nosso mundo. Mas alguém pode estar se perguntando, vai ter vitória sobre isso definitiva? Sim, perfeito. Acho que é no capítulo 19 do Apocalipse de São João. Sim. Vitória de Cristo? A vitória de Cristo é o cavaleiro que vem no cavalo branco, e esse cavaleiro é o verbo de Deus, veja. Vi então o céu, do versículo 11, leia, por favor. Vi ainda o céu aberto, eis que aparece um cavalo branco, seu cavaleiro chama-se Fiel e Verdadeiro, e é com justiça que ele julga e guerreia. Tem olhos flamejantes, há em sua cabeça muitos diademas e traz escrito um nome que ninguém conhece senão ele. Está vestido com um manto tinto de sangue e o seu nome é o Verbo de Deus. Seguiam-no em cavalos brancos os exércitos celestes, vestidos de linho fino e de uma brancura imaculada. De sua boca sai uma espada afiada para com ela ferir as nações pagãs, porque ele deve governá-las com um cetro de ferro e pesar o lagar do vinho da ardente ira do Deus dominador. Avante. Ele traz escrito no manto e na coxa, Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Pronto. A vitória é dele, o triunfo é dele. O demônio será derrotado. Nesse capítulo anterior, capítulo 18, também já no 17, já temos a derrocada de Satanás. A vitória é daquele que tem na mão a chave de toda a história. O próprio texto diz, ele abre e ninguém fecha. Ele fecha e ninguém abre. A palavra decisiva, a palavra definitiva é do Senhor Jesus. Então o mal tem seus dias contados. Tem. Gente, muito bom. Terminamos mais um programa. Foi muito bom ter você aqui conosco. Saiba que é sempre uma alegria estudar com você, meditar com você a palavra de Deus. E Deus vai assim iluminando o nosso coração, a nossa mente, o nosso caminho. Deus te abençoe. Até semana que vem, se Deus quiser, vamos invocar a bênção de Deus. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.